Começando mais um Ponto Doc. Icônico esse começando. Então. Estamos aqui para falar do Take Your Pills, um documentário da Netflix que deveria já estar pagando nós, embora a gente seja uns bosta que tem 4 visualizações no YouTube. Pode crer, mas quem é você mesmo para tá começando isso aí? Eu sou o Caio Miranda, vulgo Sísifo, e você é o... Prazer, Caio. Dredinho, Vinícius França. Mano, você já percebeu que é engraçado? Que eu sempre falo meu nome verdadeiro, e daí eu falo apelido, você fala apelido e depois o nome verdadeiro? É porque você se identifica mais com o seu nome, e eu fujo da minha vida. Eu vou criar um filme chamado Meu Nome Não é Sísifo. Mas então... Inclusive eu fico puto com a galera na faculdade quando tá apresentando o seminário e aí vai falar do colega e aí fica tentando lembrar o nome de verdade, porque não quer falar o apelido. Foda-se, toda vez que eu vou apresentar um seminário eu falo o apelido dos moleques que estão comigo e nunca vi o professor ficar puto por causa disso. No estágio chama a galera pelo apelido. Não, os professores só acham engraçado. Mano, mas esses apelidos são muito efêmeros. A galera chega num quarto e já não tem nem mais o apelido. Lógico que tem. Só que tem apelido ruim que não tem mais apelido no quarto ano. Inocente, por exemplo, a galera já chama ele de Tarek. Não, a maioria chama ele de inocente. Mas enfim, isso daí não é um papo podcast, a gente tá aqui falando. Acho que é. Take Your Pills. E... Peraí, tem que abrir a página do MDB pra ver quem foi a jovem que fez essa... Take Your Pills, dirigido por alguém. A Alison Kleiman. Ela dirigiu esse documentário. Ela já tinha feito um outro documentário que... De 2018 esse, viu? 2018. Ela tinha feito um outro que foi meio aclamadinho assim, e esse é tido como uma decepção, certo? Qual que era o outro mesmo? É um nome bizarro pra caralho. Só entrar na página dela aqui, ó. Alan, homem de lama, de argila. Enfim, não vou achar. Não, é esse aqui, ó. Esse aqui a galera curte, eu acho. Esse Never Sorry. Never Sorry. Never Sorry. O primeiro nome é difícil. É nome de bagulho hebraico. Daí ela lançou isso pela Netflix. Ele é polêmico, tem uma galera que fala que ele falhou no propósito dele. Mas ele vem aí pra criticar a nossa dependência... Drogas! Eu diria mais não com as drogas em si, mas com as nossas pílulas psiquiátricas. Que são drogas. Sim, mas esquecem que são drogas. Não, são drogas. Mas não tá falando de maconha. Sim, mas tá falando outras de drogas consumidas de outra forma. É sobre pílulas. Tá falando de drogas de pessoas menos legais. Ou de mais legais, porque os sad boys estão aí pra revolucionar o paradigma. Se eles fossem legais, não eram sad boys. Inclusive, já mencionando aqui, né, já falando que esse vai ser o episódio mais fora da curva, não porque o documentário é diferente, mas porque é o que a gente provavelmente menos vai falar do documentário em si, né, que nem os outros. Porque a gente tava nessa brisa de falar de sad boys, os caralho. De depressão e tal, e daí a gente foi lá assistir o negócio e... TDAH, mano. TDAH já basta a minha vida. Então. Se bem que depressão. Também tá logo ali. Inclusive, mas a gente podia ter assistido um doc sobre depressão, né? Podia. Mas isso aqui não é um mundo ideal. A única diferença... Esse aqui não é o mundo das ideias. A única diferença entre o TDAH e a depressão é que um eu fui diagnosticado com e o outro não. Ainda não. O outro eu menti. Mas vamos lá. Por enquanto eu só sou uma decepção pros meus pais, né? Aquele resumo breve. Não tem muito o que resumir assim. Pessoas tomando muitas pílulas. Ele entrevista pessoas específicas, ele meio que acompanha os mesmos personagens, né? Não é aquele tipo de entrevista que vai pegando um monte de pessoas diferentes, são um grupinho fechado ali de um artista que foi diagnosticado desde 13 anos com TTH e toma... Não, foi antes, não foi o artista? O moleque tatuado lá ele foi bem novinho. 13 anos. 13 anos. Certeza? Uhum. Aí o outro que é um moleque que tá... É esse bem novinho, né, que... A mãe... pode crer, em New Orleans. Que a mãe é tem que tomar mesmo, se você não tomar você vai se fuder na vida. Se bem que a mãe do outro também era assim.
Outra também. Mas ela dá quando o documentário. No período em que o documentário está sendo gravado, ela já tem uma opinião mais diversificada do que a outra, que tá muito ainda nesse mundinho. E tem os estudantes, né? Porque. Qual que é a brisa? Vamos falar da droga primeiro, antes de falar dos entrevistados. A brisa do documentário é que ele entrevista uma galera que toma pílulas. Qualquer pílula? Não, tá falando de estimulantes. Que nos Estados Unidos, e até aqui uma certa classe média aqui do Brasil também. Eu acho que esse Adderall, como fala isso? Não sei. Adderall, ele... Eu não sei se ele tem no Brasil, mas ele é basicamente anfetamina. Sim. Que... Enfim, é uma droga muito popular hoje em dia, principalmente no sentido de... Como você compra uma droga aí no mercado negro... Na padaria? Na padaria, os caras, eles muitas vezes eles diluem a droga que você comprou com anfetamina, porque daí você fica loucão achando que você tá, sei lá, loucão de ácido, loucão de, sei lá, qualquer outra coisa, mas na verdade você tá loucão de anfetamina porque é mais barato. Exatamente. Aqui no Brasil é famoso por causa disso. Na gringa, ela é diagnosticada, ela foi usada primeiramente na Guerra do Vietnã, né? E daí agora, hoje em dia, é usada... Aliás, usada primeiramente com Hitler, né? Não, o do Hitler era benzina. Anfetamina. Anfetamina? Hitler dava anfetamina pros cadetezão lá, e os malucos ficavam zica e fizeram o que fizeram, não é mesmo? E os meninos tomaram metade da Europa. Inclusive tem um episódio muito bom do Mad Men que é referenciado nesse... Sim, passa. E esse episódio, ele é tipo... O episódio da música do Breaking Bad. Ele não tem um propósito muito assim, parece que é pra encher linguiça. É simplesmente os caras tomando anfetamina e ficando loucão no trabalho. E daí depois eles ficam sóbrios e acabou o episódio. E eu já vi um vídeo, eu não vou lembrar o nome do cara que fez esse vídeo, perdão aí. Foi o Joãozinho Alves. Vai estar na descrição, talvez. Mas... Ele disse. Esse episódio é importante porque ele tem várias simbologias. Acho que esse episódio é da 6ª temporada. E a 6ª temporada é uma crítica... Cuidado com spoilers, hein? É uma crítica à Guerra do Vietnã, meio que de segundo plano, assim. E esse episódio é meio que simbólico sobre a Guerra do Vietnã e tal. E tem várias simbologias e símbolos nele. Mas enfim, mostra que na época, né, a galera tava... entusiasta da anfetamina e tal, e daí hoje em dia é usada na psiquiatria com esse Adderall e tem outras drogas também que o principal é esse, né? Mas o tem Adderall, a Ritalina. A Ritalina e o Vyvanse, que são muito mais comuns aqui no Brasil. Eu já tomei durante um ano inteiro. Não como Zé Droguinha, viu, galera? Calma. Não que ele não seja. Como o Zé Droguinha, né? Porque a gente tem que parar de fazer essas hipocrisias droguísticas. Como Droguinha socialmente aceito. Zé Droguinha socialmente aceito. Não como Zé Droguinha de humanas. Tomava Ritalina e Vyvanse. Eu não senti aquelas brisas que o documentário fala, a galera achando muito bom e tal. Até tem um especialista que ele... mas os caras falam que justamente não dá brisa, né? Tipo, ajuda a concentrar, dá energia, ajuda a concentrar, mas brisa ele fala que não dá. Mano, aquela abertura lá da galera falando, mano, eu sinto que eu vou dominar o mundo quando eu tomo, meu coração começa a bater mais forte, eu sei que eu sou um cara foda. Mas aquilo era romantização. E daí tem uma parte também de um cara que ele administrou testes em crianças da Ritalina. Daí ele fala que um dia tava um entardecer bonito assim, ele falou, mano, vou experimentar essa porra. Ele tomou e ele curtiu uma brisa. Não dá essas brisas, tá ligado? Então, mas toda eu cheguei a tomar... brisa não era uma brisa brisa de droga, era uma brisa de você focar e fazer o que tem que ser feito. O psiquiatra aumentou minha dose umas 3 vezes. Eu cheguei a tomar umas doses um pouco mais fortinhas. Quantos miligramas por dia, pra comparar com os caras do... Era 2 de 30. 60 ao dia. E não dava brisa. Uma vez eu misturei com energético e deu brisa. Mas... Viu? Foi seu então, sei que faltou energético. Red Bull patrocina nós. Foi, e daí... Quem mais tem no documentário? E tem essas entrevistas... É que esse é o ponto, então né? vamos explicar o ponto do documentário. Que é basicamente meio que a condição social americana, mas também se isso se transporta para outros lugares do planeta, de
tomar drogas desnecessariamente, drogas aceitas pela sociedade, drogas que são seu médico que te dá. E qual que é a fita? A gente fala-se muito hoje que todas as crianças hoje são diagnosticadas com DDA, né? O moleque não tá parando na cadeira, dá uma Ritalina pra ele e cala a boca aí, tá ligado? O déficit de transtorno de atenção, etc. Então se fala muito isso. As crianças hoje em dia tudo é não sei o quê. E aí uma galera fala, isso é falta de surra, não sei o quê. Em alguns casos sim. Não batam nas crianças. Não, bater um pouquinho pode. Não pode nem um pouco. Como já dizia o anúncio no metrô de Londres, né? Don't spank your children, né? Não as spank. Porque é muito comum na Inglaterra, mas tudo bem. Bater um pouquinho faz parte, apanhei muito nessa vida não me tornei um ser humano melhor por causa disso. Não, pera. Mas a questão realmente existe esse falso diagnóstico, né? Porque basicamente eles não têm um espectro correto de o que é. Então eles falam, dá a droga pra criança. Se melhorar o comportamento, ela tem. Se não melhorar, ela não tem. E meio que melhora de todo mundo, porque é um negócio que te deixa mais focado, etc. Então, funciona, assim, medicamente falando. Eu acho que apresentar um resumo desse documentário ele é mais difícil, porque ele não tem essa narrativa, assim. Ele, como eu disse, ele vai entrevistando essas personagens específicas, mas ele tem alguns pontos. O principal ponto é que a sociedade em si, americana, estadunidense, norte-americana, mas... Somos todos americanos. Mas enfim, a gente aqui na periferia acaba importando a brisa deles, né? De que a sociedade, ela tem TDAH. A gente vive na era da internet, várias distrações, e a gente precisa ser cada vez mais produtivo, com cada vez mais distração. Esse conflito gera o quê? Uma sociedade que é diagnosticada com TDAH. E daí... os Estados Unidos cada vez mais aumentando a dosagem de Ritalina, de Adderall, de vai-vens, é justamente os Estados Unidos se autotratando, porque ele tá com TDAH. Essa acho que é o ponto do documentário. E outra coisa é que ele fala que a cultura americana é influenciada por essas pílulas, né? Que não é algo recente. Nem fudendo recente. Começou nos anos 50. Nos anos 30? Nos anos 30. Tinha reportagem lá dos anos 30. Qual é o nome do cara que sintetizou anfetamina lá? Anfetamina eu não lembro, eu só lembro do grande... Então, é isso que eu ia falar. Quem nasceu pra esse mano aí nunca será Albert Hoffman. Exatamente. Mas... apesar da criança dele fazer muito sucesso. Eles, inclusive... fala da microdosagem também de LSD e... que é um rolê que você vê na Vice. Se você ler Vice, você vai manjar. Mas essa é a fita. Tem pessoas que microdosam psilocibina, né? Que é o cogumelo mágico, que aqui no Brasil dá de graça no espaço. Fica aí. Qualquer lugar no mundo, inclusive. Não é qualquer lugar no mundo. Quase qualquer lugar no mundo. Inclusive o que tem aqui no Brasil não é o mais famoso, que é o do México, que é o Cubensis, esse aqui é outro. Mas qualquer lugar no mundo vai ter uns cogumelos pra você curtir um shiitake bom, um shimeji. Mas já viu aquele episódio do... Você assistiu Cowboy Bebop? Eu não terminei. Você viu o episódio do cogumelo mágico? Acho que não. Mano, muito bom. Mas enfim, faz uma piada ali porque é um anime, é japonês, daí elas têm um shiitake, shimeji, e daí tem o que dá brisa. Inclusive, o próprio nome Cowboy Bebop tem muita ligação com isso que a gente tá falando, porque bebop era justamente um movimento músico, né, que teve nos Estados Unidos, que os caras usavam anfetamina pra caralho. Inclusive, essa é a questão, porque muitos músicos, eles conheceram essas drogas muitas vezes porque eles eram diagnosticados com ela. O Elvis, ele ficou viciado em drogas hospitalares, né? A brisa do Elvis não era as drogas de rua que falam, né? Era as drogas hospitalares, realmente.
Ah, Michael Jackson tá aí, né? Carmen Miranda viciadaça. Mas a Carmen Miranda tomou eletrochoque. Não era meio que culpa dela, né? Fizeram com ela. Porque, tipo, pra ela trampar, davam muitos estimulantes pra ela, né? Tipo, as vitaminas da vida. E aí depois pra ela dormir, também davam muito calmante pra ela. Então ela ficava todo dia, porque o empresário dela fazia isso. Todo dia, tem que trabalhar, toma estimulante. Tem que chegar em casa, tem que dormir, toma calmante. E todo dia, até que uma hora... mas esse é um dos outros pontos do documentário que eu queria falar, que é isso, né? A gente tá mudando nossa mente, assim, ingerindo substâncias que tem efeito... Eles até criticam a questão do efeito colateral, né? Porque... Sim, ele fala, não existe efeito colateral, existem efeitos. Existe o efeito da droga. Se você ficar estimulado, você não vai dormir, porque esse é a brisa de se estimular. O efeito da droga. E daí, você precisa de outro pra poder dormir, ou seja, a gente tá se regulando quimicamente. E a Carmen Miranda, além de tudo isso, que não entra muito no ponto do documentário, ela tomava uns eletrochoques pesadíssimos na cabeça. E... Quem nunca, né? Quem nunca botou um dedo na tomada só pra sentir uma brisa? Quem nunca se amarrou no poste? Quem nunca ficou grudado no fio de extensão? Nossa. Mas enfim. Esse dia foi tenso. Nós sangrando. Mas enfim. Acho que é isso, né? Esses são os 3 pontos principais do documentário. Sim, se você quiser transformar esse documentário numa série, você assiste House. É basicamente isso. Não. Então, esse é o ponto que eu vou entrar agora. O House, ele era viciado em opioides. Sim. Que vem do ópio, que faz a morfina, que faz a heroína, que faz... Mas o próprio documentário, ele fala isso, né? As pessoas falam muito dos opioides, mas os estimulantes estão ali. Estão Sim, ombro a então, ombro. Mas esse é o ponto. Inclusive, ele fala da própria metanfetamina, né? Porque a metanfetamina... Não, a metanfetamina é muito mais próximo da anfetamina do que do opioide. Sim, mas é o que ele fala. Ele fala, a metanfetamina, ela pode ser receitada legalmente nos Estados Unidos. Inclusive, na divisão lá de risco e de receita, ela tá na mesma prateleira que a Ritalina, na mesma prateleira, no mesmo enquadramento ali que o próprio Adderall. Só que, como existe uma mídia muito ruim, né? Você fala metanfetamina, você lembra de Breaking Bad, você lembra dos caras em trailer, você lembra dos craqueiros medonhos lá. Então, os médicos não receitam por causa dessa mídia negativa. Mas o outro que se enquadra exatamente no mesmo lugar... É a brisa da microdosagem. Essa é a fita. Essa é o ponto do psicodélico também que eles entram em um momento do documentário. Você tem o efeito da droga, que é quando você toma e você fica loucaço. E daí você tem um efeito mais subjetivo, que é quando você toma, que você não consegue perceber nitidamente, você fica loucaço, mas que está influenciando a sua psique ali de alguma forma. E essa é a brisa, né? A metanfetamina, se você for fumar um cristal lá, igual o Breaking Bad, igual o Tuco Salamanca, você vai ficar loucaço. Mas daí você toma em microdosagens de pílulas psiquiátricas e daí você não percebe, mas no final... Mas tá te afetando aquilo. O composto tá ali, igual. E... Requiem for a Drink, eu digo, né? Nossa, filme muito bom. Ela tomava anfetamina pra emagrecer, né? Então, você vai lá no médico, eu preciso perder uns quilinhos. Não, toma aqui uma anfetamina, que inclusive... a Ritalina, um dos princípios dela quando o cara criou foi emagrecer. Então, deu uma anfetamina pra mulher, a mulher tipo, emagreceu e ficou louca. Nóia pra caralho. Esse filme é muito bom. Filme maravilhoso, se você tem coração fraco, não assista. Assista. Assista e chore. Eu já disse isso aqui uma vez e repetirei, é melhor sentir, sei lá, desprezo, medo, angústia do que não sentir nada. Então assistam, mesmo se você tem coração fraco. E... Vou ser obrigado a concordar com palestrinha. E... Que eu entrar na questão do opioide é que eu li algumas reviews desse filme. E uma do New York Times, não vou lembrar o nome dos caras. Mas enfim... que ele critica exatamente que a gente tem esse consenso, né, de uma crise dos opioides, a galera ficando viciadaça. Esse documentário ali que oferecer, olha, também tá tendo isso em relação à anfetamina e tal, mas ele não mostra datas, né, como que eu posso traduzir datas? Dados. Dados. Exatamente isso. Não oferece
dados suficientes pra gente estabelecer um quanto é preocupante a situação da anfetamina nos Estados Unidos. O único mais ou menos assim que você fica, caralho, tá aumentando, é que ele mostra que é 3 bilhões o lucro farmacêutico do... 13 bilhões, mas ele né? mostra inclusive que diminuiu a produção, né? Ele dá uns números bem mais altos, só que aí vai falar, agora tem que ter receita. Então, agora fica tem focando nessas histórias individuais e tal, e não mostra exatamente como tá se espalhando na sociedade. Pô, cara, você devia pedir perdão pro Deus historiador, porque afinal, micro-história tá aí, né? Ginsburg chora agora. Mas é porque você tá oferecendo um ponto de, olha, isso aqui é tão preocupante quanto os opioides. Só que o opioide a gente tem um monte de dados falando, caralho, tá aumentando pra porra, ela tá ficando viciadaça, e esse daí você não oferece nada pra sustentar esse ponto, tá ligado? E... a não ser esse dado de que é que ninguém fez um transporte dos speeds ainda. Não, mas opioides não é só heroína, né? Sim, mas é o que... psiquiátricos também. Sim, mas é o que deu o bom. Inclusive, assim, né? os benzos, eu acho que benzos são opioides, eu não tenho certeza. Não tô ligado. Mas é as drogas dos sad boys. E daí tá associada, a gente vai falar mais disso pra frente. Mas então... Inclusive, eu gostaria muito de ter chamado uma amiga minha pra tu gravar hoje, mas ela tá em outro estado e a gente meio que despreza o Skype, então, desculpa. Porque ela faz farmácia, né? Só pra... E... abre outra breja. Vamos. Se drogando com drogas lícitas para falar sobre drogas lícitas que influenciam a sociedade. Ou seja, se drogando com drogas que influenciam a sociedade para falar de drogas que influenciam a sociedade. Então, outra crítica que fizeram muito ao boy. documentário, isso daí eu vi mais em comentários no Metacritic e tal, falando que ele não oferece a perspectiva de quem não se trata. Ele mostra assim, como influenciou a vida dessa galera depois que começou o tratamento e tal, mas não mostram pessoas que não se tratam e são diagnosticadas com TDAH e muitas vezes levam uma vida cão, de viver numa zona, de nunca ter horário, de não conseguir trabalhar, de tudo desarrumado, e a sociedade falando que a culpa é sua porque você não se esforça bastante. Tem inclusive pessoas que argumentaram que esse documentário é desrespeitoso com pessoas que têm TDAH. Eu tenho TDAH, quer dizer, fui diagnosticado eu tenho muitas dúvidas, porque um método foi muito pai, eu cheguei no psiquiatra. Como todos, né? Tipo, você vê o documentário, é isso que ele fala. Tipo, basicamente ele fala, a pessoa chega e fala, eu quero tomar drogas. Aí fala, eu tenho um emprego, eu sou uma pessoa funcional na sociedade. Ok, ele vai se virar bem, tome drogas. É disso que se trata, o diagnóstico. Eu fui no psiquiatra e falei, mano, minha vida não anda muito bem, assim, se pá. Aí ele fez umas perguntinhas lá, eu respondi as perguntas, você tem TDAH? Mano, como assim, cara? Foi, literalmente, ele tirou um panfleto e foi lendo as perguntas, eu fui respondendo, ele foi marcando, assim, que deu que você tem TDAH. É que não é TDAH o que eu tenho, né? É que TDAH inclui hiperatividade. Você é preguiçoso. Eu tenho TDAH sem a hiperatividade. E daí pronto, eu tomando Ritalina, depois vai e vem. Hoje eu parei, graças a Deus. Tomando uns bagulho desses, você fica com a hiperatividade. Exato. E foi isso. Mas, com certeza, tem pessoas que levam vidas muito ruins se não se tratam. Mas, por exemplo, é muito subjetivo mesmo assim. Porque um índio vivendo ali na natureza, no bem-estar das comodidades, das frutas e da mandioca, esse cara vai ter TDAH? Não, porque TDAH eu acho que ele é algo da personalidade. Assim, eu posso estar falando a maior groselha do mundo. Lembrando que ninguém aqui estudou nada, hein? Aqui é todo mundo vagabundo. Não, no máximo estuda história. E filosofia, e sei lá. Não, eu tô falando de estudar, tipo, academicamente. Filosofia, eu pesquiso filosofia. Mas você não estuda academicamente, você não é ninguém no roteiro. Mas enfim. Pois é. Então. Perdi o ponto aqui, mas rola. O índião. O índio. Ser desatento seria algo da personalidade dele que não é uma doença, não tá fazendo ele ter uma vida de merda.
faz você ter uma vida de merda quando você tá numa sociedade que fala que Talvez você tem... esteja, cara. Se você é um índio e você tá desatento, vai que você pisa numa cobra, tá ligado? Pode dar mais bad. Não, mas isso que a gente imagina. A gente diagnostica com doença de que tá ali destruindo aos poucos a sua vida, porque a gente vive nessa sociedade extremamente organizada, e cada um tem o seu cubículozinho pra viver, que você vai no trabalho, você vai ter seu cubículo lá, e você vai trabalhar 12 horas. Aí é um trabalho mais desumano. Mas, ô louco, tem galera que trampa 16 horas, né? Então tá bom. Sim, mas a média, 8 horas, e é isso, assim. Daí, obviamente, a desorganização veio te fuder. Mas ainda assim é algo da sociedade. Ainda assim a sociedade tá intrinsecamente lá. Maybe. Mas o que eu acho que o ponto aqui não é... Ah, e outra crítica, né? Que eu tô expondo aqui as críticas que eu li. Eu não lembro nem o jornal. Acho que é IndieWare. O cara, ele argumenta que o documentário, ele tem todo aquele visual dele de videogame, de animações, que não parece que o documentário tá levando a sério, de fato, a discussão. Ah, eu diria que essa crítica aí é frescura. Não, então, mas não é porque você tá falando... Pleno século 2018, se falar que porque meteu uma animação, meteu um videogame, não tá levando a sério. Não, mas é que... faz parte da vida do documentário, essas animações, inclusive perde bastante tempo nelas. E elas são bem... São nice. Que exemplificam o que ele tá falando. Por exemplo, tá falando de o consumo excessivo de drogas, não sei o que. Aí mostra lá o Pac-Man, tá ligado? Tipo, pegando pílula após pílula. Dá pra fazer um traçado direto com o tema. Uhum. Então é só um negócio mais lúdico ali. Quem não gosta disso é porque é engenheiro. Estudou muito exatas, ficou chato. Pera aí, deixa eu fazer uma pausa. O Francis Crick, que foi o cara que descobriu a dupla hélice do DNA, ele usava ácido diariamente. Nem sei se era microdose, eu acho que ele só tomava um monte de ácido. Porque naquela época não rolava microdose. Né? Enquanto ele, inclusive, o dia que ele fotografou, eu não sei se fotografou, existe a foto, né, da dupla hélice do DNA. Mas enfim, o dia que ele descobriu a dupla hélice, ele tava loucaço. Ouvindo um Pink Floyd. E por que eu tô falando isso? Porque numa parte do documentário, o cara fala que antigamente a gente usava drogas pra sair do mundo acadêmico, né, de estudar pra caralho, e hoje em dia a gente toma pra tá ali estudando. Que não é bem verdade, né? Academicamente a galera sempre... Mas se for colocar na balança, é verdade. Inclusive o ponto do documentário é que desde os anos 50 a galera tava usando droga pra estudar nas faculdades, anfetamina, inclusive. Sim, mas você pegar, acho que o número, acho que tá aí, né? Porque realmente, desde os anos 50 tinha, mas pelo menos a gente não tem fontes assim pra dizer. Mas cresceu-se muito, né? Uhum. E, inclusive, galera, essa preocupação... Até porque essa preocupação acadêmica do jeito que ela é hoje, ela não existia nos anos 50, não existia nos anos 30. Hoje em dia existe isso. Inclusive é o que a mina fala, eu tirei um B quando eu podia ter tirado um 9, não sei o que. Mas tipo, pra quê, tá ligado? Que diferença vai fazer? Então você tá fazendo uma corrida durante essa graduação, só pra ficar tirando A, pra se formar. Uhum. Aí vai parar? Não vai, tá ligado? Você vai continuar se matando depois. É um negócio que ele fala, você tá se matando agora, sendo que, pelo menos, na grande maioria das vezes, não faz a menor diferença você tirar um 10, você tirar um 9, você tirar um 8. Uhum. Você tirou de 5 pra cima, você passou, meu parça. Sinto lhe informar, tipo, vai fazer diferença tirar uma nota maior quando você quer pegar uma FAPESP, né, quer pegar uma bolsa de pesquisa, não tem FAPESP, eu acho que não há. Mas, mano, no geral, questão de estudos, principalmente na gringa, tá ligado, que não tem financiamento nenhum, a galera só se fode com o estudo. Só pega dívida, crédito, fudido. Então, não existe essa diferença, cara, você tirar um 10, você tirar um 9, você tirar um 8. Isso é só uma cobrança que você faz, que a sociedade faz,
E isso não é saudável. Tava vendo recentemente, né, os caras estavam falando da Coreia do Sul, que a Coreia do Sul ela revolucionou a educação. Fez uma educação muito melhor, o que tô totalmente de acordo, né? Tipo, e a galera estudou muito mais, não sei o que, não sei o que. Só que junto com essa educação revolucionária que eles fizeram estritamente capitalista, né? A gente falou disso já? Tô com dúvida se a gente falou isso no de Cuba. Não, da vai, Coreia do Sul. foda-se, a gente vai se repetir. A vida é repetição. Eterno retorno, já diria. Tempos modernos. Então, qual que é a fita? Tempos modernos. O Charles Chaplin lá repetindo. Tá. Não, que eu pensei em algo mais complexo, um ciclo e tal. Não. Mas o que você acha que aquilo representa, cara? Aquilo representa a alienação. Mas continua. A alienação que a gente tá. Mas então, a fita é que os caras na Coreia do Sul revolucionaram a educação, falaram, não, vamos estudar pra caralho. Mas não é estudar pra caralho pra, tipo, você ser um cidadão mais completo, né? Você ser uma pessoa mais aberta, saber mais as coisas. É simplesmente estudar pra caralho pra ter uma posição mercadológica melhor, né? Pra você se posicionar bem no mercado, pra você ter um emprego de foda. Então, mas junto com isso não veio... Né, o terror aí do Bolsonaro, aí, o pensamento crítico, né, o negócio mais filosófico, falando, tudo bem também se você não se virar um presidente, cara. Então o que acontece é, a galera tem uma pressão muito grande para estudar, o que é bem comum, assim, tipo, você pensar no asiático no geral, você pensa Japão, você pensa China, isso acontece muito. Mas a galera tem uma Coreia pressão... do Sul, a galera fala que vive uma tecnocracia, né? Sim, tecnocracia. Inclusive é um dos piores lugares do mundo pra se trabalhar, assim, né? Que a galera trabalha, tipo, que nem uns filhos da puta. Sim. Japão também. Japão também. Tem até um nome, né? Que eu não vou lembrar, afinal, o nome é japonês. Que é a galera que dorme na rua, assim. Se chama... E cai de exaustão, tira um cochilo no meio da rua. Chama... Naruto, isso aí. Sasuke. Chama Itachi. Naruto no Tsubasa. E a fita é isso, realmente, no Japão, né, para reconstruir o país depois da Segunda Guerra, eles começaram a trabalhar loucamente, né, inclusive não existe um máximo de hora extra que você pode fazer no Japão, é completamente normal trabalhar 16 horas por dia e fazer hora extra. Então a galera realmente dorme, tipo, cai na escada, dorme, no metrô, dorme, tipo, muito mais do que você está acostumado a ver na Estação da Sé, tá ligado? Porque a galera está realmente exausta. E tem um número muito grande de suicídio por causa disso também no Japão. Mas a fita da Coreia do Sul é justamente, a galera começou a estudar pra caralho e não se preparou pra falha. Porque o capitalismo é isso, tipo, não dá pra todo mundo ganhar. Essa é a estrutura. Tenta evitar tipos porque eu vou... editar com menos precisão a partir de agora. Mas continua aí. Vocês estão vendo, né? O cara tá assumindo que é um vagabundo. Mas exatamente... Se eu tomar uma Ritalina, talvez eu edite melhor. Tomar um Moderal e passar a noite aí editando essa porra. Mas a questão é essa. O capitalismo... ele é um sistema, né, de vencedores. Ele é um negócio para vencer, para você se sobressair. Para alguém se sobressair, tem que ter a média, tem que ter os outros. Então não tem como todo mundo chegar lá, todo mundo ser presidente, todo mundo ser gerente. Não. Vai ter um superior e os outros, que podem mandar muito bem, mas não vão ser a estrelinha. Então a juventude sul-coreana tá tendo muita decepção quanto a isso. Inclusive é um tabu se falar em suicídio lá. Falar em suicídio, inclusive lá a taxa de natalidade está caindo pra caralho. Porque a galera quer trabalhar. Porque a galera quer trabalhar. A galera quer dar certo na vida, então ninguém tá preocupado em transar. Você pode tomar não, transar até tudo bem, mas... Mano, o que é transar? Dar frutos à transa que é o problema. O que é transar perto de tomar um monte de Ritalina e trabalhar a madrugada inteira? Pensa bem, numa sexta-feira à noite, você quer passar a noite transando num encontro ou você quer trabalhar até tarde pro seu chefe? Vamos lá, né? Trabalhar até tarde. Vamos fazer o mundo rodar. Então a galera tá tendo... Mano, tá um surto de suicídio, principalmente de jovens na Coreia do Sul, porque a galera não tá preparada. Se você for pegar K-pop também, né? Tem vários grandes aí do K-pop que estão se matando porque eles não podem ter uma vida pública, tipo, normal. Se o cara é gay, ele não pode ter a sexualidade dele. Inclusive, se ele for hétero, também pega mal de namorar. É uma chatice do caralho. Então a galera tá desencanando da vida. A galera tá se matando muito. Por quê? Por causa dessa pressão social de dar certo, E, mano, o que é isso dar certo, velho?
Mas Eu diria, inclusive, que aqui na Unesp a meta suprema, mano, o para de axioma... regionalizar Não, o nosso podcast. Mas eu tô numa universidade e pelo menos nessa que eu tô, e já passei por outras, mas tipo, eu acredito que a maioria das universidades, o axioma supremo é 5 bola é 10. Passou, tá bom. Não é assim que funciona, infelizmente. Mas deveria ser. Não sei, porque daí é muito válido também. Eu não pegaria um avião que o piloto tirou 5, tá ligado? Não pegaria. Eu não pegaria o avião. Sinceramente. Mas Você é o piloto, cara. Mas o meu ponto aqui, eu vou construí-lo a partir de Platão. Nerd! E a República, o que o Platão ele faz na República? Ele constrói o que seria a sociedade mais racional possível, né? O conceito de justiça para ele é cada um na sua posição, ninguém se intromete na outra. Todo mundo tá ali fazendo as engrenagens girar. Famosa alma de ouro, alma de prata, alma de ferro. Exato. E ele é perfeito, vai funcionar exatamente como deve funcionar, porque é racional. É como 1 mais 1 igual a 2. O Platão, a política dele na República é a razão, é a lógica, é o que vai funcionar. E daí eu vou para Aldous Huxley. Porque o que ele faz? Ele pega esse ideal de política do Platão e ele coloca no livro dele, que é Admirável Mundo Novo. O livro dele sobre... O livro mais famoso dele, né? A Magnum Opus dele. Exato. E... se bem que tem outros dele que chegam lá. O Porta da Percepção. Sim, tem vários muito Inclusive, famosos. a gente pode falar da Porta da Percepção aqui, que é sobre drugs. Sobre o Jim Morrison. mas o Magnum Opus dele é o Admirável Mundo Novo. Então, continuando aqui, ele pega exatamente as coisas que o Platão falou lá, de... Que nunca vai ser tão bom quanto 1984. Chupa! Não, as famílias, né? As crianças, na verdade, são criadas mais pelo Estado que pelas famílias. As famílias não existe família. No Admirável Mundo Novo quase não existe família. Falar mãe ou pai era um palavrão. Sim, não é quase não existe, não existe. Todas as crianças são de proveta, que todas eu tô as fazendo uma crianças são comparação com a laboratoriais. República, e na República do Platão fica meio ambíguo se existe pais e mães ou não. Okay. Lembrando que a noção de família que a gente tem é muito diferente da noção de família que Platão tinha ou qualquer outra pessoa antes do século XIX, sei lá. A noção de família que a gente tem é extremamente recente, é extremamente diferente. Várias questões. Por exemplo, para Platão, o escravo era da família. E o escravo era bem diferente do que a gente tem. Tipo Platão, né? Mas... Sim, mas nos gregos, o escravo era parte do oikos, era parte da família. A família era constituída pelo patriarca, uma galerinha ali, né? Quem casou com a filha, não sei o que. Os escravos, os servos, era todo mundo ali, era a família, era o oikos. Então, ele segue exatamente o que o Platão fala na República, né? Tem essa questão da família, da educação, né? O Platão dá muito ênfase de desde pequeno a gente tem que educar as crianças com música para absorver sensibilidade. Ele fala de atletismo para ficar forte, né? A geometria, porque o Platão tem uma tara por geometria, porque é exatamente o que ele fala sobre a política dele, né? É eterno. Você tem um crânio, você tem globos oculares, que são esferas, ou mais ou menos esferas, que vão corroer, né? Vão sumir, vão ser comidos por vermes, mas a lógica de uma esfera, ela é eterna. Igual a República dele. Existe 1 milhão de governos que vão passar, vão sofrer golpes, vão cair, vão ser destruídos, mas o ideal de política continua sendo aquele que está oferecendo lá. É por isso que ele tem essa tara, né, por geometria. E ele fala toda essa questão da educação que está lá no Admirável Mundo Novo, inclusive sobre educar desde criança pessoas de forma diferente para exercer suas funções diferentes, que é a educação dos alfas, dos betas, dos gama, é tudo diferente, né? Que você pode ver em Formiguinhas, do Woody Allen. E qual que é o ponto do Huxley, né? Quer dizer, eu não sei se é o ponto do Huxley, né? Assim, minha leitura o ponto que você tirou do Huxley. Crítica a Huxley. Por Caio Miranda. Ele tá mostrando ali a política racional sendo exercida na prática. Porém, o que acontece com essa política racional que representa o bem comum do... Não o bem comum, isso é um conceito do Rousseau. Mas
o bem maior do Platão. O que representa isso? Que mesmo nessas condições, a gente ainda tem a nossa condição humana. E a gente não consegue viver no perfeito, no funcional, nas engrenagens girando. Então a gente precisa se chapar pra caralho pra conseguir funcionar. A gente precisa mudar a nossa natureza. Que é justamente a droga soma que ele oferece. A galera tá o tempo todo usando soma pra caralho. Soma era tipo sinônimo de felicidade. Se você não tá feliz, use soma. Que se traduz muito bem na sociedade americana, diga-se de passagem. Exato, é isso. Tem uma sociedade ali que se propõe racional, né? A Constituição americana desde sempre foi isso. Se propõe um exercício da razão ali, da sociedade, até o... Qual que é o nome do negócio lá? O Destino Manifesto, né? De que eles chegaram na Constituição braba, na Constituição perfeita, e daí eles vão oferecer pro resto do mundo, né? E daí é a jornada deles, que foi usada, né, como desculpa pra explorar o Oeste, né, e matar índio pra caralho, e hoje em dia é usado pra ir lá pro Oriente Médio e falar, usem democracia e nos dê petróleo. Toma um pouco de democracia aqui, ó. Toma um pouco de democracia e me devolva o petróleo, por favor. E é isso, eu acho. E mesmo assim, a galera não consegue. Não tem como você simplesmente criar uma sociedade racional em que as coisas vão funcionar como engrenagens, porque nossa condição humana, ela não é utilitarista. E para ela ser utilitarista, a gente precisa fazer edições nela, que são justamente as drogas. Essa é a reflexão que eu jogo no ar aí. Top. Tá aí o TCC do menino. Mas abre outra brecha. Bota. Mas acho que a gente já pode, por exemplo, falar de depressão, né? Aqui. Vamos começar o sad boysismo. Até porque a gente já falou de suicídio pra caralho, né? Então... Né, abriu falando de suicídio. Foi? Uhum. Nem lembro mais. Caralho. A vez do álcool. Se você tivesse tomado Ritalina em vez de álcool, você estaria... Pá, ligadaço, assim, ó. A gente pode fazer o teste. Não Próximo pode. podcast, André. Não, mentira. Desculpa, mãe. Foi piada. Não, sua mãe apoiaria a Ritalina. Esse é o ponto do documentário, as mães apoiam. Não nesse tom. Quer tomar uma droga que sua mãe não vai te julgar? Tá aí, ó. Pede pra ela te levar no psicólogo. É isso. Fala, mãe, eu queria ir no psicólogo porque eu tô tendo tendências suicidas. Não, mentira. Bom, mas a gente tem que sempre fazer uns adendos com essa piada que quem leva uma vida de merda porque tem um TDAH muito forte, desculpa. Inclusive, né, um dos argumentos era que o documentário ele não fala muito sobre quem tem e não leva essa vida. Mas ele dá uma olhada. Por exemplo, aquele mano que era programador, ele foi diagnosticado quando ele estava no exército. E o cara passou pra ele, né, o médico do exército... O exército americano curte uma fentaminazinha. Curte, né? Aprendeu na Segunda Guerra, com o Hitler. Viram o sufoco passaram, falaram, não, vamos dar pros nossos meninos também. O que eles têm que a gente não tem? A resposta era objetiva. Que ódio todo mundo tinha. Mas a fita é... O cara foi diagnosticado quando ele estava no exército, aí ele tomou, não curtiu e passou anos sem tomar, vivendo a vida dele. Eu não curtia quando eu tomava Ritalina. Viu? Na hora que você for programar, você vai começar a tomar. Você fica ligeiro. Tô começando o programa. Tá começando. No início. No início, ainda não tá passando pelas bad. E aí ele, em algum momento, né? Não, trabalho, o cara lá no Vale do Silício, né? Trabalhando pra caralho e tal. Então é uma vida diferente de programador do que aquele seu primo que formata computador. Então ele tava lá, varando a noite, programando. E aí tava foda, né? Porque afinal, mano, você varar a noite trabalhando com qualquer porra é foda. E aí alguém falou, eu tenho um Adderall aqui. Você quer? Eu tomava, né? Eu tenho prescrição. Ele fez aquela famosa narrativa que justifica o seu ato, né? Que ele fala, eu teoricamente tenho a prescrição médica, então suave eu tomar. Aí ele tomou, viu que funcionou bem pra caralho pra ele programar e passou a ser um usuário mais hard, né? E tomou. E aí ele fala, hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu conquistei isso, conquistei mano, aquilo. E esse cara eu não teria conseguido sem o Adderall. Eu acho que esse cara é o mais nóia do documentário, porque todo o resto toma e às vezes esquece de tomar. Ele, mano, o cara é metódico pra tomar a droga dele.
Ele inclusive não toma suco de laranja pra não afetar no remédio. E ele toma proteína depois. Não, antes, né? Porque senão destrói o. Não, então, ele toma proteína, toma whey, né? Parece até que ele é bombado, mas não, ele é magrelo e mexe com o computador. Não, ele não é magrelo. Ele é magrelo e mexe com o computador. É um estereótipo e respeite-o. A mina dele é gata, não é estereótipo. Quem é magrelo não mexe com o computador não pode ser uma mina gata agora. Ó você sendo um cuzão. O nerd de hoje é o cara rico da manhã. Eu estou me auto-referindo. É que você é inútil. Você ainda não tem um emprego que te paga bem e você pode sair e conhecer pessoas legais. A fita é. Então ele era bem estereótipo mesmo, né? Nerdão e tal, Big Bang Theory, talvez não tão nerd, mas ele tomava whey de manhã porque era melhor, assim, pra não interferir no remédio. Ele gostaria de tomar um suco de laranja? Gostaria, mas aí é muito ácido e pode destruir um pouco das enzimas, proteínas, o caralho que for. Eu não sou biólogo nem farmacêutico, então foda-se. Aí, por exemplo, tem o outro cara que é o artista, que ele toma desde criança e ele não gosta nem fodendo. Ele, no final ele gostava. Mas daí ele começou a perceber a bad e ele tá tentando reduzir, tomar menos, meio que ele fala que ele nunca gostou. Ele dá a entender que ele nunca gostou, ele tomava obrigado e tal. Não, ele fala que ele curtia, que ele chegava na escola e falava, eu preciso usar drogas pra ficar suave, tá ligado? Não, então, mas ele era isso é um jeito dele deixar normal. Não é que ele gostava, ele falava, era sei lá, que nem quando você tem, sei lá, 6 anos e usa óculos, aí você fala, não, uso óculos, eu enxergo melhor que vocês. Tá? Mano, é muito engraçado, né? O que fez isso na gente? O cinema? Eu acho que foi. Eu também tive essa brisa dele. De olha que massa, eu preciso ser clinicamente tratado pra me adequar à sociedade. Eu sou um brilhante. Não, na cidade eu só comia terra mesmo. Não, mas ele tava com 13 anos, eu era mais otário ainda, porque eu tinha 18. Não, 17. Aí tem o outro mano de New Orleans, que é o que algumas pessoas classificariam como um garoto problema, né? De bagunça na escola, tudo, os caralho. E ele não toma muito remédio, então mostra, né, que ele fica um tempo sem tomar, não toma de final de semana, o que inclusive deixa a segunda-feira dele muito pior, porque quando volta a tomar dá umas bad. Então mostra, né, que ele é ali, o 50-50, ele não é uma pessoa que toma direito, ele não gosta ele não se sente normal, né, na escola e tudo, então ele evita tomar. E o artista que ele para de tomar, ele fala, não vou mais tomar isso. Então tem esses três que são os caras que estão meio fora do espectro. E tem aquela mina também que faz todo aquele jogo, mas é justo eu tomar um negócio que vai me fazer estudar mais que os outros, mas os outros têm condição de pagar um tutor, eu não tenho, né? E ela fica todo aquele dilema, mas é mais um negócio moral. Então, e a outra também que fala, acabando na escola, acabando na faculdade, eu espero nunca mais ter que tomar essa merda, tá ligado? Eu tô fazendo isso pra tirar meu 10 aqui. Esse ponto dessa mina que ela fica falando sobre as narrativas, né, que justifica usar ou não, pra mim esclarece, obviamente, que é um vício, tá ligado? Porque, você já teve um vício que você tentou superar, parar? Não. Você falou, vou parar. Já, óbvio que já. Mas eu não enxerguei isso daquela maneira, porque pra mim, ela não é que ela tava justificando, então, é que ela não gostava de tomar, ela não gostava de tomar, ela não queria tomar, mas ela acabava tomando, e aí quando ela se sentia mal por tomar, porque fala, mas isso tá me dando um boost nos estudos, será que é justo? Mas aí você pensa, porra, eu não tenho dinheiro pra pagar um professor particular, e aquelas crianças têm, então elas estão tendo um boost, e tipo, o que é mais injusto? Então, mas quando Mas aquela mina definitivamente não era viciada, não, mas tinha esse diálogo. Deixa eu entrar no ponto. Quando você vai parar com o vício, eu acho que a maior luta que você trava internamente é contra as narrativas que sua mente cria. Vamos supor, quero usar um vício neutro, tá ligado? Um vício que qualquer pessoa pode ter. Tocar punheta. Tocar punheta. Você quer parar de tocar punheta. Quando você tá ali tocando a punheta? Não tocando a punheta. Antes de tocar a punheta. Quando o menino tá levantando a cabeça? Exato. Quando tá ficando ereto ali, eu não tô falando da sua coluna. Você cria narrativas de... Não, mas não tem problema, todo mundo faz. Qual que é o acho que isso não é o melhor exemplo, porque a maioria das pessoas não tem problema em tocar punheta. Enfim, mas eu acho que
vício eu acho que é o que é a maior parte. Cigarro, vai. Cigarro é o mais fácil. Sim, você fala, não, vou fumar um cigarro, porque quando eu fumo um cigarro eu Ou fico mais relaxado. cigarro, Coca-Cola, cervejinha, qualquer coisa que você faz assim. O efeito placebo do cigarro é muito engraçado. Tem gente que quando o cara não quer ficar bêbado, ele já tá meio bêbado, ele fala que o cigarro ajuda ele a ficar mais sóbrio. Quando o cara quer ficar louco, ele fala, não, o cigarro me ajuda a ficar mais louco. Oh, pera aí, eu nunca fui viciado em cigarro, mas eu curto fumar um cigarro pra, tipo, dar uma parada na brisa, assim, quando você tá bebendo. Enfim, o cigarro ele faz o que você quiser que ele faça. Nossa, tipo, é a melhor droga. Cigarro é o super-homem. Uber cigarro. Enfim, essas narrativas que sua mente cria, pra mim, está intrinsecamente associada ao vício. Eu acho que essa é a maior luta do vício, assim, é parar, tentar vencer essas narrativas. E quando ela falou dessa questão de mas os outros têm um tutor, eu não tenho, parece muito uma narrativa da mente dela falando, você tem tutor, você não tem, por que você não usa hoje, hein, você vai estudar melhor. Isso cabe em algum lugar, mas acho que definitivamente não cabe àquela mina, porque ela justamente, ela falava, ela não gostava de tomar. Ela não... tem gente que vai falar que não gosta de fumar também. Cala a boca. Quem que fala que não gosta de fumar, velho? E fuma. Não, fake news. Verdade. Tá só sendo sad boy. mas ela justamente, ela não gostava de tomar. Tem gente que chegou no nível do vício do cigarro, aquela galera que fuma 3 maços por dia, que ela vê a propaganda falando que dá câncer e aquilo dá vontade de fumar, tá ligado? Você tá falando que essa galera curte, eles estão achando um maço quando eles fumam. Mas não fica falando, eu não gosto de fumar. A pessoa pode falar, eu preciso parar por causa da minha saúde, etc. Mas ninguém fala, eu preciso parar porque eu não gosto. Eu, inclusive, preciso ir no banheiro. Quem não gosta... Bom, agora que a gente ficou meia hora com o negócio pausado e ficamos falando sobre diversas outras coisas, a gente espera lembrar de onde a gente parou. Mas... movimento sad boy. Mano, pra vocês terem uma ideia, a gente tava falando sobre estátua grega. Estátua grega, Mano, a gente deu uma volta agora. Falamos sobre raça, sobre gregos, sobre... palidez das peles. Palidez das peles, falando. Sobre padrão de beleza, mano. Porra. Mas tatuagem, esfinge, Jung, Nietzsche, daí agora a gente tá voltando pra falar sobre drogas. Sobre drogas. Porque a gente falou em Platão, a gente lembrou que a gente ia voltar a gravar. Mas, todavia, entretanto, porém, como a gente tinha mencionado, né, o spark aqui desse programa, desse episódio, foi uma conversa que a gente teve, inclusive com o Inocente, aquele desgraçado que não aparece mais, sobre movimento sad boy, sobre romantização do sad boy, da depressão no geral. Mas infelizmente esse documentário não fala das drogas clínicas que a gente queria. Então você queria drogas, então. Não, eu queria as drogas antidepressivas. Mas ele ficou com TDAH, foda-se. Então, basicamente... é isso. Então, mas, sei lá. Eu acho que a nossa sociedade, ela estabelece padrões que nós, enquanto humanos, com a nossa psique padrãozinha, não tem como todo mundo alcançar, tá ligado? A felicidade, por exemplo. A felicidade, no caso desse documentário, é muito mais a questão da funcionalidade, né? Mas a felicidade, eu acho que é outra questão que a gente tá constantemente se drogando, tanto clinicamente como não, né? Se fumar um cigarro, você tomar café que seja, breja, tomar Coca-Cola pra caralho, tomar cerveja pra caralho, tomar café pra caralho, é sempre em busca de algo que não é o seu estado normal, né? É o que no próprio documentário ele fala, eu tomo isso aqui, né? Eu tomo esse remedinho, não sei o que. Mas tem gente que fala que não funciona assim um café, né? Se você tomar um bom café da manhã antes de uma prova, você vai melhor na prova. Então é isso, tem coisas que vão alterar a sua química. Então, porra, se você tomar um café, vai alterar a sua química. Se você tomar um Vicodin, vai alterar a sua química. E daí a gente tem esse ponto divergente, que eu falo que a nossa sociedade prega a felicidade para um caralho, e daí a
gente tá constantemente preferindo ficar dopado do que ficar triste. Mais uma vez lembrando da soma, né, do Admirável Mundo como Novo. se fosse um estado maldito e um outro estado completamente almejado, que a gente precisa sempre estar se transferindo, né, de tristeza e felicidade. Tristeza, você não pode ser triste, você tem que ser feliz. Toda vez que você tá triste, alguém chega em você e fala, nossa, por que você tá triste? Tipo, querendo corrigir isso. Não que a pessoa esteja errada, né? Tipo, a pessoa tá preocupada com você. Mas a gente pode ver isso como um sintoma social. Que se uma pessoa está triste, você logo quer remediar isso. Se você vê seu amigo triste, sua mãe triste, quem for triste, você vai lá tentar alegrar aquela pessoa. E eu vejo essas romantizações da tristeza que rola aí, principalmente atualmente na música trap, dos trappers, sad boy, o caralho, como uma antítese na brisa do Hegel de contrapor o ponto que a sociedade faz de almejado é a felicidade, tristeza é uma má funcionalidade, né? Assim como você tem uma catarata no olho que o médico vai resolver, como o motor emperra que o mecânico vai resolver, você tem uma tristeza que um médico também vai resolver. Um contraponto a isso, você tem justamente esses movimentos de romantização da tristeza, de assumir como, não, eu sou triste realmente, eu não gosto da vida, com uma antítese a isso no sentido de afirmar aquilo que está se contrapondo ao atual, ao ponto que está sendo afirmado pela sociedade. Você tem uma opinião diferente, você acha que a sociedade, na verdade, intrinsecamente romantiza a tristeza, né? Não, pera. Não. Eu concordo que existe, sim, essa busca eterna pela felicidade na sociedade, né? Que existe uma supervalorização da felicidade que beira uma loucura, né? Que você não pode ter outro sentimento que não seja a felicidade. Não é à toa que a sociedade americana ela tá mergulhada em Xanax, em etc, em opioides, em anfetaminas, os caralho, para as pessoas serem funcionais e felizes. Né? Não é à toa que o livro de autoajuda venda tanto, não é à toa que a gente esteja do jeito que está, porque existe essa procuração aí, né, pela felicidade. Mas eu também acho que esse movimento sad boy é algo que tá em alta pra caralho, que as pessoas romantizam. Sim, do mesmo jeito que as pessoas procuram a felicidade, as pessoas romantizam a tristeza. Trap é a música mais escutada, eu acho, hoje em dia, não sei. Não é. Não, mas trap não. É porque hip hop é a música mais escutada hoje em dia. Sim, finalmente passou o rock. E trap... Mas é um nicho, né? O trap é um nicho dentro do hip hop. Não, mas pera lá. Principalmente falando em sad boysismo. Não, o movimento, o sucesso do hip hop hoje em dia não é mais o boom bap, é o trap. O trap é o que tá produzindo mais novos artistas, que tá conseguindo mais visualizações no YouTube, no Spotify. Você pega um clipe de trap, tem, sei lá, mano, 40 milhões de visualizações. Tem, mas ainda não acho que é o... Principalmente partindo para que a gente quer chegar, que é sad boys, definitivamente não é o nicho, né, o mais explorado. Tá crescendo pra caralho? Tá crescendo pra caralho. Mas não cresce tanto que eles vão morrendo, né? Não, mas a morte ajuda a crescer. Ajuda a crescer pra caralho. É verdade. Mas só falando aqui do feat que lançou entre Lil Peep e Temptation, e ambos já estão mortos. E ambos já foram pro abraço. Mas existe sim uma romantização muito grande, principalmente na internet, principalmente nas redes sociais. Inclusive, se você tem algum amigo que sofre de depressão, alguma coisa, provavelmente ou possivelmente você já viu algum post, né, que é bem naquele sentido, que as pessoas ficam romantizando a depressão, não sei o que bonitinho, que bonitinho. Quando conhece alguma pessoa que realmente tem depressão ou algum outro transtorno, aí fala, essa pessoa é louca. Então, porra, existe a romantização. As pessoas ficam naquela, que bonitinho, que bonitinho, que bonitinho, quando tá vendo um lado mais dramatizado, um lado mais artístico. Quando tá vendo o real, quando se depara com uma pessoa que tem alguma característica assim, falar, não, aquela pessoa é louca. Isso existe muito. Existe muito, mas eu acho que essa hipocrisia, ela não vem só da romantização. Ela também vem da galera que prega a felicidade. Por exemplo, a gente vê Setembro Amarelo.
contra o suicídio, de ajudem e tal, mas a real é que o cara que se mata, claro, tem 1 milhão de exceções e tal, mas o cara que se mata ele não é só o seu amiguinho que tá lá com você e de repente teve uma bad trip. O cara que se mata muitas vezes é o esquisitão, tá ligado? É aquele cara que você afasta de você, que você não quer muito contato, que você ignora e você não ajuda esse cara, tá ligado? Você ajuda o seu amiguinho ali que ficou triste. Eu acho que essa hipocrisia também vem da galera que defende a felicidade. Sim, mas tem a diferença entre defender a felicidade e a romantização da tristeza, né? Inclusive, para tornar um pouco mais palpável, né, a gente ter números, vamos lá, no Brasil, em torno de 17% da população já pensou em algum momento da vida em se matar. Pensou. 17% só? Dos que assumem, né? 17% assume que já pensou em se matar. Mano, pra mim, pensamento suicida é um bagulho... É uma terça-feira. Não é uma terça-feira, mas é algo natural da humanidade, assim. De você pensar, mano, existe a vida, existe a morte, por que eu opto a vida, por que eu não opto a morte, tá ligado? Não, mas uma coisa é você ponderar, né, o que é a vida e o que é a morte, outra coisa é você pensar em tirar sua vida. É diferente, né? Pensar, falar, não, seria melhor se eu me matasse. Uma coisa é você falar, velho, essa vida tá uma bosta, se eu morresse ninguém ia notar a diferença. Outra coisa é você, e se eu tirasse a minha vida? Você pensar. Você não precisa nem agir. Mas é exatamente isso. Então, em torno de 17% das pessoas já pensaram em se matar, né, na sociedade brasileira. Em torno de 5% já chegaram até planejar, né, já foram um pouco mais adiante, planejaram. E um pouco menos de 2%, eu acho que 1,8%, sei lá, já tentou. E tem o suicídio acidental também, né? Você quer o do Bojack? Não, você tá com uns pensamentos bad vibe, você toma várias... Acho que foi o caso do Pico, inclusive. Aí você toma vários antidepressivos e coisa pra dormir e daí você morre, tá ligado? Mas você tava tentando se matar? Mano, a brisa é... Eu acho que nesses pontos, quando você toma essas drogas justamente porque você tá tendo vários pensamentos bad vibe, que sua vida é uma merda, e você quer simplesmente que isso apague, que você durma, eu acho que morrer é simplesmente um adendo, assim, tá ligado? Se eu morrer, melhor, tá ligado? Eu acho que isso meio que simplifica, porque você pode fazer várias coisas que você não tá gostando e isso acabar te levando à morte sem ser um suicídio. Por exemplo, eu não gosto de andar devagar, de moto ou de carro. Não gosto. Eu acho uma bosta. Eu acho realmente triste, eu acho depressivo andar 50 por hora. Uhum. Então eu corro pra caralho. Mas se um dia eu bater e morrer, não dá pra falar que foi um suicídio, entendeu? E é exatamente a mesma coisa. Tipo, eu não gosto de andar devagar, eu acho muito mais legal a vida quando eu tô correndo, então eu corro. Então, eu corri e morri, não é um suicídio. Mas é muito diferente. Você não pode falar que você tá correndo de carro ou de moto porque você acha que sua vida é uma bosta e você quer... Posso sim! Respeita a minha vida. Não, tá, mas você não acha que... Sei lá. Inclusive, todas as vezes que eu realmente estou mais bad, que eu tô com algum problema, eu saio pra dirigir. Quase todas as vezes. Mas você já cogitou, por exemplo, quando você tava nessas ondas de... Tem um ditado que diz que a melhor maneira de esvaziar a cabeça é um tanque cheio. Mas já cogitou se eu morrer atropelado aqui agora, um acidente de trânsito, na verdade, não é atropelado, que não tá a pé, melhor? Não, melhor não. Então, acho que é muito diferente. Então, mas você tá assumindo que ele pensava isso, entendeu? As letras dele falam. Não, isso, mais uma vez, é a romantização do... Se a gente for ver, as letras dele falavam isso, mas a maior parte dos casos de suicídio são as pessoas que estavam bem e tal, não dava indício, e de repente se matam. Porque não é isso, né? Mais uma vez, esse negócio que tá rolando... tem aquela brisa dos Estados Unidos lá que... Não sei se foi uma pesquisa, nem sei onde eu vi isso. Esse é o dado menos confiável possível que você vai ouvir hoje. Mas que... Meu pau tem 20 centímetros, esse é mais... esse é mais sentido. Que se você se tem uma arma descarregada na sua casa, a probabilidade de você se matar é menor. É muito menor do que ter uma arma não só descarregada, mas tipo, você deixar munição em um cômodo e arma em outra. Mas realmente, eu já ouvi muito isso. Porque se você carregar a arma, você já descogita se matar. Porque é um negócio muito passional, né? Tanto para se matar quanto para cometer crimes. É algo muito passional. Então, o tempo de você carregar a arma, etc., dá pra você pensar um pouco.
Então, é isso mesmo. Nossa, eu ia dar outro dado agora. Esqueci. Ah, não. Dado confiável igual? Outro dado confiável. Porque disse também que a pessoa tá em depressão, ela tá na bad, você tá percebendo que ela tá na bad e de repente ela melhora. Você fala, acabou, né? Então melhorou. Muitas vezes uma pessoa que tá pensando em suicídio e aí quando ela bola o plano, ela decide como fazer, ela aparenta uma melhora, porque ela meio que tá aliviada. E aí quando ela tá lá melhor, aparentemente ela se mata, você fala, não entendi. Mas ela tava melhor justamente porque ela já tinha decidido aquilo. Ela já tá. Você vê, né, a gente foi no show do Linkin Park lá, tava lá o Chester tranquilão. Emocionadaço, a galera cantando. De repente morreu. Aí fala, mano, do nada. Foi no show do Linkin Park. Quando já não era mais o auge. Não, eu não fui pelo Linkin Park, eu fui por todas as outras bandas, inclusive chamei os caras várias vezes pra ir embora enquanto o Linkin Park tava tocando, porque eu tava achando aquilo muito depressivo. Eu fui porque eu tinha acompanhado minha irmã, mas acabei nem ficando perto. Eu fui pra ver o Ghost, é nóis, caralho. E o Five Finger Death Punch, é nóis, caralho. Eu conheci essas bandas depois, quando eu tava voltando de ônibus. Vou baixar uns álbuns pra ouvir. Inclusive, esse menino era a pessoa mais improvável de ir no show. Eu falei com todo mundo, falei, você curte tal banda? Curto. Curte tal banda? Curto. Vamos no show? Não vou poder ir. Aí eu cheguei nesse menino, você curte tal banda? Não conheço. Curte tal banda? Não. É que eu queria ir no show. Eu vou. Porra! Foi muito engraçado. Mas não é meu estilo, assim, rock, metal, nada disso. Não, quer dizer, rock mas não esse tipo de rock. Não esse tipo de festival, né? Com as bandas mais satânicas. Psicodeliazinha. Tanto que você vai no The Waters, né, safado? Eu vou, mano, dia 10. Não, dia 9, quer dizer, é dia 9 e dia 10 eu tenho uma prova, imagina. Inclusive, isso aqui só vai ao ar depois disso, né? A gente tá gravando bem antes disso. O outro podcast que eu fiz uma dica cultural de um museu, quando vocês forem ouvir, quando tiver ao ar, já vai ter saído há muito tempo, já vai ter acabado. Não, já saiu agora? Ou ainda tá? Ainda tem. Vocês então, têm tempo, corre! Vai sair hoje. Quando eu tô gravando esse vídeo, vai sair um... Não, quer dizer, quando eu tô gravando esse podcast... Não confiem. Quando eu tô gravando esse podcast, vai sair... Já saiu, na verdade, o que ele acabou de falar. Aí tem mais um que ninguém conhece, e daí vai ter esse. Inception. Mas voltando... tem justamente isso, né? Disse que quando uma pessoa ela vai cometer suicídio, ela está depressiva e tal, quando ela faz o plano, né? Quando ela elabora tudo, ela apresenta uma aparente melhora, porque ela meio que está aliviada. Mas suicídio é isso? Não sei também. Elaborar um plano perfeito? Não é elaborar um plano perfeito, mas por exemplo, eu estou, né, com vontade de me matar, eu não quero mais viver, então estou na bad. Aí eu compro uma arma para me matar. Eu apresento uma melhora porque eu falo, porra, eu tenho uma saída. Então a pessoa aparenta estar melhor. Teve um caso de uma atleta que ela pediu a eutanásia e quando aprovaram a eutanásia ela tava melhor, assim, ela aparentou estar melhor. Justamente ela tinha a saída, ela não tava mais naquele beco sem saída. E falam também, por outro lado, da pessoa que começa a fazer o tratamento para depressão, porque assim, quando você tem depressão, não é simplesmente uma tristeza, né? É uma falta de energia, né? Uma falta de vontade. Então, existe casos da galera que começa a fazer tratamento para depressão. E aí também primeiro suicídio. Não é só depressão também. Por exemplo, bipolaridade. Sim, mas né, num nicho específico é depressão. Então existe esse caso da galera que tem depressão, começa a fazer o tratamento, melhora, mas o que acontece? Né, como você começou a fazer o tratamento, é um negócio mais recente, melhorou a sua questão de energia, mas ainda não melhorou a sua vontade de viver. Então agora você tem energia e não tem vontade de viver. E é aí que as pessoas se matam. Porque antes elas queriam morrer, mas não tinham energia para se matar. Tem aquela brisa da depressão altamente funcional, que você tem uma bad terrível, somente no tempo todo falando que sua vida é uma merda, e daí você precisa fazer um monte de coisa pra não cair na bad. Daí você fica trabalhando, você fica estudando, produzindo coisa, mas na real é só pra se ocupar sua mente porque você tem depressão, na verdade. Justo. É um espectro muito grande, não dá pra gente colocar tudo numa caixinha. Sim. Tem o caso, né, de pessoas bipolares. Você vê aquele cara lá nos Estados Unidos, bipolar, que sequestrou um avião e
começou a dar cambalhota e depois jogou, você viu? Teve recentemente, o cara nos Estados Unidos sequestrou ele era mecânico de avião, não me lembro de qual empresa agora. Ele era mecânico, ele pegou um jatinho e começou a dar umas cambalhotas e tal, né? Sequestrou, a galera até botaram uns caças junto, porque a galera pensou em abater, porque achou que era terrorista, né? Tudo hoje em dia é terrorista. E aí viram que não, o cara só tinha. Tinha bipolaridade. E ele inclusive falou umas fitas, se eu sair dessa eu tô ferrado, né? Não sei o que. Ele tava tranquilão no rádio, tranquilão. E aí ele jogou o avião lá numa ilha pra morrer. Morreu, jogou o avião. Teve aquele cara na Europa também que era copiloto, aí ele assumiu. Era uma bad, assim, tinha depressão e fundou o avião e morreu. Com uma galera? Cusão. Era. Se você quer se matar, morra sozinho, não mate os outros. Isso é coisa daqueles americanos que entram em escola. Não faça isso. Mas não se mate também, galera. Depende dessa vamos lá, né? Não se mate, de forma alguma. Mas se for, tá Mas vai sozinho. A gente tem que avaliar a questão que muitas vezes a depressão não é simplesmente a minha vida é uma merda. Tem várias formas de atingir a tristeza. Sim. Por exemplo, a vida não faz sentido. Revenge porn, né? Tem... Não, mas isso ainda é tipo, minha vida... Eu tô falando tipo, pra caralho, foda-se. Não editarei. Foi um tipo só, tá tudo bem. E... Isso ainda aconteceu uma merda na minha vida e pá e tal. Mas... Tem a depressão que não é só isso, a depressão niilista, por exemplo. A vida não importa, nada faz sentido, a vida é sem graça. Sim, tem. E daí, mano, foda-se, vai morrer. Tem a galera que, eu não tenho motivo para estar vivo, logo esse é um motivo para estar morto. Existe isso. Enfim, daí você para de se importar com a vida alheia também. Não existe só simplesmente, eu tô triste, vou me matar. Existe mano. É isso, né? Um grande espectro. Essa é a brisa, né? Nossa mente, ela tem 1 milhão de possibilidades de chegar em conclusões que parecem parecidas, né? Mas que os caminhos são feitos de forma completamente diferente e tal. Sim, a gente é extremamente complexo, né, velho? O cérebro é todo um computador aí, boladão. O Jung falava que a mente, a consciência humana, né? Ainda estava em fase de teste, né? A brisa dele é que a gente ainda está muito influenciado pela nossa inconsciência, né? E que a consciência em si ainda está na fase de teste, é recente na natureza. Nossa, isso me lembra muito uma brisa que é aquela... Que é meio que aquele rolê do... Qual que é o nome do ator que faz o Ace Ventura? Jim Carrey? Jim Carrey. Que foi quando ele apareceu lá em Hollywood, completamente loucão, que ninguém tava entendendo as bocas que ele tava falando. Que era exatamente aquela brisa, assim, tipo... Que é mais ou menos o que ele falou, né? Mas outras galeras conversando isso. Beleza, eu tenho um cérebro. Se eu tenho um cérebro, né, esses pensamentos, eu não sou esse cérebro, eu tenho um cérebro. Aí você vai um pouco mais fundo, eu tenho uma alma. Mas se eu tenho uma alma, eu não sou minha alma. Tipo, quem sou eu, tá ligado? Se eu escuto uma voz na minha cabeça, eu não sou essa voz na minha cabeça, tá ligado? Aí eu viro a carta do Jung que tava de cabeça pra baixo novamente. Em modo de defesa, carta armadilha. Porque ele fala que a psique não pode ser objeto de si mesmo. Não tem como você, com a sua psique, entender a sua psique. Ou seja, a sua mente não tem como você estabelecer o que é o seu pensamento. Sim, exatamente. Mas claramente você tem o pensamento, certo? Uhum. Então, nesse ponto de vista, se você tem o seu pensamento, você não é o seu pensamento. Do mesmo jeito que você tem esse corpo, você não é esse corpo. E foi uma brisa muito... Talvez seja esse corpo. Talvez. Talvez. Mas principalmente se você for cristão, ou tiver alguma religião... Aí você tem certeza que você não é esse corpo, você tem esse corpo, só que é uma morada temporária. Então se você acredita que você vai morrer e vai pro céu, então com certeza você não é esse corpo, você tem. Tem uma alma? Você tem uma alma, você não é uma alma. Então tipo, se eu sou essa, né, se tem essa voz que eu tô ouvindo, quem é que tá ouvindo? Tá é justamente esse bagulho da psique, não é querer qualificar a psique, mas qualificar quem é que tá ouvindo a psique. Se tem uma voz, né, se tem sempre a voz na minha cabeça, né, que são os meus pensamentos.
você tem alguém falando isso, né, não sei o quê, quem é que está ouvindo? Porque quem está falando são os pensamentos, quem está falando, né, é o seu cérebro. Mas quem é que está ouvindo, então? Essa que é a brisa. E isso é extremamente, tipo, por um lado filosófico, por outro lado ficção científica, né? Não tem uma resposta para isso, mas eu achei muito interessante a pergunta. Mano, o Dawkins, no Gênio Egoísta, ele fala sobre a questão da mente, o nosso livre-arbítrio em relação aos nossos genes, né? Porque, pra quem não sabe a brisa do Dawkins... É ateu full. Assim, é odiar Deus. Ele tem uma bad... Ele é tipo um ateu neopentecostal. Eu acho tosquíssimo, assim, a brisa que ele fala de... O cara defende o ateísmo quase como uma religião, enfim. Mas o livro é da hora. O ateu fanático. O livro é da hora, o Gênio Egoísta. É um bom livro, leiam. E ele defende que... Qual que é a brisa, né? Deixa eu fazer uma explanação dos movimentos anteriores a ele para mostrar qual que é o ponto. O evolucionismo, né, do Darwin. Tem muita galera que fala que o evolucionismo do Darwin funciona entre espécies. Que a gente é a espécie humana, então a gente está se defendendo enquanto espécie, tudo que a gente faz é para garantir a sobrevivência da espécie humana, assim como o cachorro faz para garantir a sobrevivência da espécie cachorro, o passarinho. A espécie cachorro é muito bom. E daí tem outra galera que defende a individualidade. Não, a gente defende a nossa própria sobrevivência e a seleção natural do Darwin, né, de os não adaptados morrem, os adaptados sobrevivem, daí assim você vai evoluindo. Em relação ao indivíduo. O Dawkins, por isso que é o nome Gênio Egoísta, ele fala que não é nenhum dos dois, na verdade. É o gene. Nosso corpo, ele é só uma máquina de fazer os nossos genes se proliferarem. O que realmente está sendo selecionado pela seleção natural é o gene. Quando um gene ele muda o seu organismo de alguma forma, ele muda com a intenção, entre aspas, porque não existe uma intenção verdadeira, né? Até onde a gente sabe. De perdurar por mais tempo, de ser um gene que vai durar por mais gerações e tal. Ou seja, a seleção natural não acontece enquanto espécie, não acontece enquanto indivíduo enquanto gene. É o gene querendo durar por mais gerações, tá ligado? E daí ele usa um conto de ficção científica, nem vou lembrar o autor, para falar sobre a mente humana. Ele fala... Imagine uns alienígenas que ele criaram um computador. Eu não sei, eu posso estar groselhando, não sei exatamente os pontos da história assim. Mas que ele cria um computador e esse computador sabe gerir perfeitamente um sistema, um planeta, uma espécie. Esse computador ele é um líder, assim, ele vai guiar uma espécie consciente, né? Se tiver esse computador como líder, vai progredir e tal. E esse computador foi produzido para essa espécie alienígena. Daí essa espécie alienígena, ela manda esse computador para outras espécies e chega na humanidade. Esse computador, e daí a gente produz. E detalhe, a gente não ganha o computador em si, a gente ganha um método de produzir esse computador. A tecnologia. E daí a gente produz esse computador e ele começa a gerir a humanidade e a gente começa a ser guiado por essa inteligência artificial produzida por alienígenas. Ele fala que os nossos genes e a nossa psique é essa relação, entendeu? É um gene específico, que seriam os alienígenas, criando um computador que vai gerir os outros genes, entendeu? E daí, nesse sentido utilitarista, eu acho que provavelmente existe um gene, não um gene, não sei, algo que não quer que a gente entre nessas brisas de entender exatamente o que a gente é. A gente tem esse lapso de uma forma funcional. Ou seja, a gente tem que sobreviver e tal, e a gente não pode ficar brisando no que... O cachorro não pode ficar pensando no que é o carrapato. Exato. O computador perfeito,
que faz a gente sobreviver foi gerado por genes que só vão transmitir ao longo das gerações se a gente não entrar na crise existencial, entendeu? Plot twist, galera. Essa inteligência artificial é o Facebook. Somos todos condenados. Ou seja, a gente entra em crises existenciais, mas são crises existenciais ainda assim limitadas, eu acho. Cara, é muito interessante, mas eu acho que isso é muito superestimar claro, a gente, tá ligado? É a gente querendo tornar um negócio que é a gente, que é tipo, não é tão legal assim, em algo mais legal. É meio fantasioso. É muito interessante, talvez, é possível, né? Tem aí o seu 0,5 chance de ser verdade. Ou mais, quem é que sabe, eu não sou muito bom em matemática. Mas é muito aquele conto, né, da gente querer tornar as coisas mais legais do que elas são, por um lado. Mas sei lá. Que é como surgiram as religiões. Mas eu acho que nossa consciência ela é falha e que ela tem limitações. A gente parece isso sim, a gente é falho e tem limitações. Mas eu não acho que isso seja por algum propósito, eu acho que é só porque é. Acho que é um propósito de sobrevivência, no sentido que a nossa consciência, ela foi... e outra coisa, não nesse mito, né? Esse conto de ficção científica, ele fala que o computador ele aprende coisas, né? Essa é a fita. Eu acho que os nossos genes, eles programaram um computador que aprende a sobreviver. Mas se tivesse mesmo esse computador foda, esses genes foda, não ia ter tanta doença, na minha humilde opinião. Esses genes, galera não ia nascer com autoimune, né? Ninguém ia ter lúpus. Então esse computador é uma bosta, precisa trocar por um i7. Então, mas como funciona a nossa mente? Isso que é bizarro. O que faz a nossa mente funcionar da forma como ela funciona? Nunca teremos a resposta. A gente pode falar, o DNA. Quando nasce um bebê, quando tá um bebê na barriga da mãe, tá sendo produzido algo que os genes, o DNA, tá falando para produzir. Mas lembrando que essa é uma visão cética, né? Se você for pensar numa outra visão, tipo, a alma é Deus, acabou. Mas você acredita nisso? Mas não é o que importante, não é que acredita. Ou seja, a consciência, a mente, ela entra nessa programação do bebê dentro da barriga. Quando o bebê está sendo gerado, a consciência está sendo gerada também. Ou seja, a consciência, ela obedece às lógicas de sobrevivência. Então, mas tem essa vertente. Tem a vertente que a consciência é nada mais do que um aprendizado, né? E daí o que você é simplesmente as suas experiências. Entra o Dan Gardner também, que ele tem o livro Risco, a Política e a Sociedade... Não sei, acho que é a Política do Medo, a Política e a Sociedade do Medo, que ele faz uma metáfora extremamente interessante. Imagine um homem das cavernas, que ele dorme e no dia seguinte ele acorda na Times Square, lotado de informação, de pessoas, de algo que ele não é completamente alienígena para ele. Ele faz essa metáfora para falar que esses são os padrões da nossa psique. Eles foram selecionados para guiar a gente dentro... Vamos dar uma segurada enquanto passa essa porra. Não precisa nem pausar. Melhorou, vamos. Enfim, os nossos padrões de mentalidade, eles foram criados para fazer a gente sobreviver em certas circunstâncias. Aí você pega esses padrões e você joga em circunstâncias completamente diferentes, que não foram o habitat em que esses padrões foram criados. Eles obviamente vão ter falhas, eles não vão conseguir funcionar direito, porque eles não estão no habitat que eles foram feitos para funcionar. Pode crer. Daí ele entra na questão do medo, né? De nosso medo em sociedade é algo completamente diferente do que nosso medo em natureza. Nessa linha de pensamento a gente também tem a questão do desenvolvimento e das redes sociais, né? Porque há 10 mil anos a gente tem uma sociabilidade toda firmada no face to face, né? No cara a cara. Então
principalmente mais antigamente, que existia muito menos privacidade, né? As pessoas moravam tudo um monte, que nem um monte de rato. Não existia, eu tenho meu quarto, né? Meu pai tem o quarto dele, não. Era, todo mundo morava junto, todo mundo sabia o que todo mundo estava fazendo, todo mundo estava sentindo. Existia muito menos solidão nesse sentido. Todo mundo ouvia os gemidos. Todo mundo sabia quando você tinha transado. Ou cagando. Ou cagando. Ou naquele famoso banho, né? Salve seu dito. Então é muito novo essa questão, por um lado, da individualidade, né? Das pessoas terem casas separadas, terem quartos separados, terem muito mais tempo sozinho. E por outro lado também a própria das redes sociais, né? Porque você pega sua mãe, ela nasceu, não existia essa porra, essa internet. Você não perguntava as coisas pro Google, você não ficava trocando ideia com os outros no Orkut. Não, você falava com as pessoas face to face, no máximo você ligava para elas, mas não era muito isso, era muito mais pessoal as coisas. E essa pessoalidade nas interações, né, essas interações pessoais, elas têm um papel muito forte na formação da pessoa. Então a gente não sabe o que vai mudar quimicamente no nosso cérebro, o que vai mudar na nossa formação nessa nova era tecnológica, onde as pessoas se veem muito menos e interagem muito mais através dos meios digitais. Então tem muita gente que... já analisada a questão da gente ter menos medo de falar as nossas opiniões, de ofender os outros, né? Sim, tem isso. Porque, antes era a coisa mais normal do mundo, era todo final de semana, assim, na casa da sua tia, assim, na casa da sua avó, né, você visitar a sua família. E hoje, simplesmente, sei lá, seu pai vai trabalhar nos Estados Unidos e você fala com ele todo dia pelo FaceTime. Mas não é a mesma coisa, né? Não é. Por exemplo, quando a gente está aqui conversando agora e eu falo alguma coisa bad, na hora que eu tô aqui falando, você pode colocar a mão no meu ombro, você pode me dar um abraço, alguma coisa. Se a gente tá falando pelo Skype e eu começo a chorar, você manda um smilezinho, tá ligado? Você manda um sad reactions on, tá ligado? Você manda um hashtag. Não tem essa interação pessoal que a gente teve há 10 mil anos, sabe? Então, a gente não sabe como isso vai mudar a nossa mente. A gente não sabe como isso vai mudar a química das relações, das gerações futuras. Um exemplo concreto que o Dan Gardner dá para falar como a gente está meio perdido na sociedade, sendo guiado apenas pelo que foi selecionado pela natureza. Por exemplo, na natureza, estamos eu e você na floresta. Aí você fala, o Josézinho estava ali no lago, foi comido por um jacaré. O Pedrinho estava naquele outro lago lá, sei lá, ele se afogou. O que acontece? Eu começo a falar, acontece com muita frequência de pessoas morrerem perto de lagos. Vamos ficar longe dessa porra. Exato, vamos ficar longe. A seleção natural me selecionou para eu aprender padrões de pessoas que morrem com mais frequência em certos casos, para eu poder evitar esses certos casos. E daí a gente vive numa sociedade que você liga no Datena e tá falando... Todo mundo morre por tudo, né? Todo mundo morre por tudo. Saiu na rua, morreu. Foi comprar um pão, morreu. E daí você fica, caralho, eu começo a ter medo de sair na rua, de cruzar uma esquina. E daí, óbvio, ele tá analisando a sociedade dos Estados Unidos, muito diferente do Brasil. Não tô falando que aqui não é violento, nada. Mas ele fala, por exemplo, ele pega casos, né, por exemplo, que a galera tem muito medo e mostra como é ínfimo. Por exemplo, o caso de pedofilia que ele fala, de crianças que são deixadas sozinhas e são abusadas. Ele fala que se você pegar uma proporção, é muito pouco. Só que a mídia é tão grande que todo pai tem medo dessa porra. Mas isso serve mesmo pra... Primeiro que não, a gente não mora num bairro seguro, né? A taxa de homicídios de habitante a cada 100 mil pessoas, ela... Cada 100 mil? 100 mil. Acima de 10 é considerado meio que barbárie, e a gente tá em 30. A gente tá em 30. Mas existem lugares muito piores que estão em 90. A gente tá em quase 50 já no Brasil. Não tá em 30 e... Tá. A última vez que eu vi tava na casa dos 30. Mas ok. Então, estamos melhorando, hein, galera? Daqui a pouco a gente passa em El Salvador, vamos lá. Mata seu primo aí.
Não é patrocinado até hoje, ajude o Brasil a ser o top 1. Mas, por exemplo, existem outros lugares que são muito piores, né? Tem galera que tá em 90 e a gente acha que tá lá, né? A gente... existe justamente essa mentalidade de ficar assistindo da Atena e ficar com medo das coisas. Tá, no Brasil não é um lugar maravilhoso, assim, né? Se você sair na rua com o iPhone jogando ele pra cima, você provavelmente vai perder ele. Mas não é essa coisa de quebrar, porque essa porra quebra muito fácil. Mas não é aquela coisa de picar pau, de você botar a cabeça pra fora na janela e tomar uma bala, né? Não é isso, não é assim também. Que sua mãe falava que se você botar a mão pra fora vai passar um caminhão arrancar sua mão. Não é assim, galera. O Mujica, por exemplo, quando ele assumiu o governo lá no Uruguai, ele proibiu os programas de Datena. Porque essa porra não serve pra nada. Essa porra é um desserviço à sociedade. É simplesmente pra ficar martelando em cima do mesmo caso, né? As mesmas coisas, as mesmas notícias, muitas vezes, tipo, idiotas, né? Não é o programa inteiro que passa uns bagulho mais sério. O tempo todo eles ficam enchendo linguiça, xingando alguém, falando mal de alguém que não tem dinheiro pra ter um advogado, porque se fosse alguém mais famoso, eles sempre passam a mão. Não sei, também não. O quê? Porque teve aquele caso do Biel. Ah, mas o Biel todo mundo fala. Mas se você pega alguém que você sabe que tem uns processinhos, que tem uns advogados raivosos, o caso você se não você tem mais grana, o seu caso se torna mais ambíguo, né? Será que você cometeu, será que não? Se você tem menos grana, você cometeu o crime, tá ligado? Esse é o ponto. Se você é rico, você é suspeito. Se você é pobre, você é ladrão, você é criminoso, você é assassino, você é drogado. Se você é rico, você é vítima, você é suspeito, né? É isso. Mas basicamente esses programas eles servem a esse desserviço à sociedade, de ficar martelando e criando um medo. Isso me lembra do Bowling for Columbine, do Michael Moore, que ele fala que a sociedade americana, né, todo mundo comprando arma, isso, aquilo. Mas é por quê? Porque a mídia fica gerando um medo nas pessoas, a mídia fica gerando preocupações e as pessoas estão sempre com medo e botando a culpa no Marilyn Manson, tá ligado? Mas é exatamente isso. Se bem que o próprio fala kill for me, então... O que é? Ele fala kill for me. Ele faz parte da mídia, não? Mas inclusive, a gente ainda vai fazer um episódio sobre o Bowling for Columbine, porque tipo, é um puta documentário e o Marilyn Manson ele simplesmente quebra as pernas de todo mundo na hora que ele fala uns bagulho lá. Mas não falarei hoje, porque aqui não é de spoiler. E já tá dando 1h30 também. Com as edições vai dar menos. Então é isso, eu vou deixar provavelmente alguma música do Lil Peep falando sobre Benzo. No final das contas a gente cagou pro Sad Boys, né? A gente falou, o tempo todo. 2 minutos. Foda-se, no final a gente vai estar falando aí. Vai ter uma música sobre tomar benzos e esquecer dos problemas da vida. Justo. Mas e no fim das contas, o que você achou do Doc? Eu achei da hora. Você achou da hora? Não, eu achei que o ponto é legal, assim. O ponto, eu concordo com o ponto. Eu acho que a sociedade como um todo, ela tem os problemas que a gente coloca no indivíduo. A sociedade como um todo tem depressão, a sociedade como um todo tem TDAH. Eu concordo com isso. Mal do século, né? Depressão. Eu concordo com isso, mas eu concordo muito quando falam que é muito... Não expande. O documentário ele não expande, assim, ele não mostra o lado de como é foda você não se tratar às vezes. E se você for ver, o nome do documentário é Tome Seu Remédio, não tenha TDAH. Sim, mas o documentário ele não mostra como é foda muitas vezes você não tomar as suas pílulas, o quanto é uma porra você viver uma vida completamente depressiva, desorganizada. Ele não fala nada disso. E isso é uma bad. Eu acho que ele mostra justamente o lado do excesso, né? Porque realmente, se você tem um problema, você tem que se tratar. Mas tem muita gente que não tem problemas e tá se tratando. E aí é disso que ele fala. E também então, falta dados sobre isso também. Falta dados sobre abuso, sobre quantos estão usando, quantos aumenta por ano. Tá falta esse tipo de dados. Justo. Eu acho que esse documentário ele tem um ponto interessante que pode ser explorado por alguém no futuro. Assim. Justo. Bom doc, pontos muito interessantes, mas realmente falta um pouco de informação e questão de dados mesmo, né, assim, bruto. Mas eu gostei muito e é simples, né, leve de assistir, não é aqueles que passava na cultura quando você era criança. Então, se estiver aí sem fazer nada e quiser tomar umas drogas, digo.
tomar uma Ritalina enquanto assiste um documentário. Pra focar. Pra absorver bem as informações. Mas é isso. Eu gostaria de indicar, né, como a gente falou, dessa questão de buscar felicidade, desse desequilíbrio que existe na sociedade, eu gostaria de indicar a animação Divertidamente. Porque ela fala de uma maneira bem simples assim, né, dos sentimentos, das suas emoções e de como todas elas são importantes. E, porra, se você for feliz o tempo todo, isso não é felicidade, isso é doença. Do mesmo jeito que a depressão é bad, porque você não pode ser triste o tempo todo, você também não pode ser feliz o tempo todo, porque isso é um desequilíbrio químico no seu cérebro. E essa animação que, porra, é pra criança, fala muito bem disso e a gente tem que aprender com as Pixar e as Disney da vida, que mandam muito bem. No documentário, no podcast anterior, eu sugeri Zelda, né? A Legend of Zelda, Ocarina of Time. Eu nem lembro. Nesse Eu não lembro nem o que eu sugeri, qual foi o anterior que eu não... Nesse eu vou seguir o mesmo padrão e vou indicar Édipo Tirano de Sófocles. Obrigado. Nerd.